deva ser feita uma avaliação justa? O que é que vocês me dizem? Todos me ouvem? E aí? Ninguém tem nenhuma opinião sobre o que é avaliação? Qual seria uma forma justa de avaliar? Minhas meninas tão tímidas hoje. Nossa. Vamos lá. Para começo de conversa, para que nós possamos trabalhar com uma avaliação da maneira mais justa possível, é necessário que essa avaliação seja diversificada. É necessário que você tenha uma amplitude de formas de avaliação. Você não pode trabalhar com apenas um método, né? Então, é necessário que você diversifique as suas formas de avaliar, os seus instrumentos avaliativos, até porque você não trabalha com um grupo igual, com habilidades iguais, né? Então, nós trabalhamos com pessoas que têm personalidades diferentes, que têm ritmos de aprendizagem diferentes, que têm situações sociais diferentes, e tudo isso influencia diretamente na qualidade da educação, na qualidade da aprendizagem dessas crianças. Então, é todo um contexto que o envolve. E a partir do momento que você avalia o seu aluno, único e exclusivamente através de uma avaliação, através de uma prova, você está tirando dele a oportunidade de que ele possa mostrar a você as habilidades que ele possa ter em outros aspectos. Por quê? Tem pessoas que ficam extremamente nervosas quando colocada sob pressão. E o nome prova já traz uma carga de pressão muito grande, né? Tem muitos alunos que passam mal, que ficam com a mão gelada, que ficam suando, que dá dor de barriga, né? Por quê? Porque ele tem esse medo muito grande de fazer uma avaliação. Por quê? Porque a prova já foi revestida com essa questão de cobrança, né? Com essa forma de que você precisa tirar boas notas, você precisa passar na prova para que você seja aprovado. Então, esse clima que envolve uma avaliação acaba atrapalhando os nossos alunos. Então, hoje, a gente vê a avaliação de uma forma mais leve, né? Não tirando dela a sua importância, que ela é de suma importância, principalmente para o professor, né? A avaliação, ela é principalmente importante para o professor. Por quê? Porque nesse momento, você pode avaliar o nível de aprendizagem dos seus alunos, você pode avaliar o nível do seu trabalho. A avaliação serve para que você avalie o nível do seu trabalho. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um grupo de alunos, de 20 alunos, de 25 alunos, que eu tenho a grande maioria que não consegue tirar uma boa nota, que não consegue entender muito bem o assunto que foi trabalhado, quando você apresenta a ele uma avaliação, significa que aconteceu alguma coisa errada aí nesse percurso. E você, enquanto profissional da educação, precisa descobrir o que foi que houve. Por quê? Porque quando é uma minoria que apresenta um tipo de trabalho, algum tipo de dificuldade, ok, pode ter sido N fatores. O aluno não teve a oportunidade de estudar, o aluno não estava bem naquele momento, são muitas situações. Mas, quando é o grande grupo, o problema está em quem está repassando esses conhecimentos. O que está acontecendo? Que a grande maioria não está conseguindo entender. Tá? Então, a avaliação ela tem um peso muito grande, né? Serve para a gente observar qual é o nível que os nossos alunos estão, se eles estão realmente conseguindo aprender, se o que a gente está passando para eles realmente está sendo absorvido por eles, né? Mas serve muito para a avaliação do próprio professor, para que o professor avalie
o seu trabalho, como ele vem desenvolvendo esse trabalho e como ele pode melhorar, certo? Então, a avaliação, ela vem do contexto avaliar, você precisa avaliar o contexto em que você está inserido. Outra coisa também que a gente vai poder ver, que eu vou colocar aqui para vocês, para a gente discutir um pouquinho sobre, é um vídeo bem curtinho, tá? Que ele fala justamente sobre essa pressão, né? Sobre o que é cobrado nessa questão avaliativa. O que é que se pede, o que é que se Ela estava observa. caminhando. Ligar aqui meu. Oi, correu do banheiro. Do banheiro foi. Eu vou colocar aqui para vocês. Todos conseguem visualizar? Sim. Vou voltar para ver. Vocês estão conseguindo ouvir, meninas? Tá cortando, professora. Tá cortando. Tá travando. Deixa eu ver se eu consigo colocar novamente para a gente ver. O ao vivo é maravilhoso, né? Ver se eu consigo colocar ele. Eu acho o vídeo de Charlie Brown muito interessante para a gente falar a respeito dessa formatação de avaliação. Vamos incluir um sistema. Vamos ver agora se funciona. Se não der certo dessa vez, a gente prossegue. O áudio não saiu legal, não foi isso? É, professora. E o propósito de ir para a faculdade é tirar boas notas para poder fazer pós-graduação. E o propósito disso é você estudar mais e tirar boas notas para ter. Só o vídeo que tá travando, mas dá pra entender. Tava pegando, parou. Travou de novo. Eu vejo imagens, não sai som para mim. Ele estava funcionando. É. Manda no zap, professora, no grupo. Quando eu testei, ficou bem. Agora ele não quer trabalhar, paciência.
Quando eu desisto, ele começa. Não, que ele funciona assim, não tá rolando. Charlie Brown não quer trabalhar. Quer ver estresse? É um negócio desse com os meninos pequenos. Eles começam logo a falar: Ô tia, não tá pegando, ô tia, não tá pegando. Coisa. Vou ver outro vídeo aqui. Dos que eu tinha colocado. Separado para vocês, para ver se o problema é Charlie Brown. Pra ver a calciana. Eu vou ver se ele vai salvar aqui, ó. Era bom. Eu lembrei de uma coisa agora. Deixa eu ver aqui. Tinha uma parte aí nos 3 pontinhos de vocês que era necessário habilitar o áudio. Vocês habilitaram o áudio de vocês? Mas acho que é o meu que não está fluindo legal. Da outra vez que eu testei. Vamos embora. Vamos cuidar. Tá complicando demais. Não quer mostrar? Não mostre. É. Normal. Vamos lá. Então, o que nós vamos discutir hoje, vamos falar realmente hoje sobre esse processo avaliativo, sobre como os professores veem essa questão de avaliação. O videozinho de Charlie Brown me chama a atenção porque ele fala com o colega, né? E ele diz que o sentido da avaliação é tirar boas notas para passar de ano, e aí você faz novas avaliações para chegar até o ensino médio, depois você faz novas avaliações para chegar na faculdade, e assim sucessivamente. Ou seja, ele fala que a vida dele se resume em passar na avaliação, em tirar boas notas na avaliação. E, querendo ou não, isso faz parte da nossa realidade. A gente sabe que a gente precisa passar na avaliação que nos é cobrada para que a gente consiga dar um passo adiante. Ou seja, vocês só conseguiram entrar na faculdade depois de passar na prova do vestibular, né? Você só consegue entrar num curso, escolher um curso, depois que você fizer uma prova. Você só consegue entrar num concurso público se você tiver uma boa nota na prova, né? Então, assim, são questões que nos rodeiam, né? Então, essa forma de avaliação
né? A avaliação classificatória, aqui é utilizada quando a gente se refere à questão de concursos públicos, a questão de vestibular, né? Então, são avaliações que te classificam, que te colocam para dentro ou te excluem daquele projeto, né? Então, se eu consigo a pontuação necessária, se eu consigo o que me é cobrado, eu entro no concurso, eu entro na faculdade, eu entro no curso, e se eu não consigo atingir o mínimo esperado, né, eu não vou conseguir entrar, né? Então, a gente vê que nós vivemos num mundo extremamente competitivo, certo? Onde a gente precisa se destacar, a gente precisa fazer diferente, a gente precisa correr atrás, né? Então, o que nós estamos fazendo, muitas outras pessoas também estão. Muitas outras pessoas também estão aí na mesma corrida que todos nós. Então, a gente precisa se destacar no meio da multidão de alguma forma, né? E uma delas seria, nesse momento, né, nessa realidade de agora, essa questão avaliativa. Vou colocar aqui a nossa correção da aula atividade de hoje. Vamos ver se funciona, né? Porque hoje está dando tudo para trás. Vamos lá. Vamos colocar aqui a aula atividade de hoje para a gente corrigir. E falando sobre avaliação, eu creio que eu sei quem é a professora de hoje. Muito boa, por sinal. Vamos procurar. Achando ele lento hoje. Meu Deus. Não. Vamos ver. Professora, a Bruna entrou, ela não estava conseguindo entrar, não. Bruna. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Cristiane. Ela mandou essa imagem aqui, deixa eu ver se dá para ver. Oi, peraí. Essa que tá assim, esse negócio preto, ó. Será que ela conseguiu baixar o aplicativo direitinho, hein? Porque depois que o aplicativo está baixado seja no computador, ou seja, em qualquer outro lugar, só é clicar no link que a gente já cai aqui dentro, correto? Não tem grandes dificuldades, não. Pode ter sido alguma coisa referente ao próprio programa dela, ok? Então, vamos começar. Hoje a gente vai falar, né, a professora de vocês vai falar a respeito das várias formas de avaliação que nós temos, que são avaliações tradicionais, né, os tipos de avaliações extremamente tradicionais, naquele padrão que nós temos lá de 1930, nós temos também as classificatórias, que eu acabei de citar para vocês, né, que são as avaliações que nos classificam, que nos elevam ou nos tiram de alguma situação. Nós temos também as formativas, as tecnicistas e as contraditórias. Então, nós vamos poder hoje na aula, durante a aula de hoje, depois que nós terminarmos o nosso momento de interação, falarmos a respeito de cada uma dessas avaliações. Aí, o que é que eu digo a vocês como material de estudo? Anotem a definição de cada uma dessas avaliações.
né? Se é uma avaliação tradicional, quais são as especificações para que ela seja uma avaliação tradicional, se ela é uma avaliação classificatória. Então, faça uma definição para cada uma dessas avaliações, porque a gente vai ouvir muito falar sobre elas, vão ser muito questionadas, e tem algumas delas que são muito parecidas, né? Então, a gente pode se confundir um pouquinho com elas, tá? Então, na nossa primeira questão diz assim: entendendo a avaliação como uma prática dialética entre professor e o aluno, podemos voltar nossa reflexão às ponderações de Heide, 2006, página 290, ao afirmar que a avaliação ajuda o aluno a progredir na aprendizagem e o professor a aperfeiçoar a sua prática pedagógica. Nessa perspectiva, que tipo de avaliação é essa que ele está falando? Ou seja, como é que a gente nomeia uma avaliação que serve para medir o progresso da aprendizagem desses alunos, mas que também serve para que o professor faça uma autoanálise sobre a sua prática e possa, a partir daí, melhorar, evoluir, né? E aí, que tipo de avaliação seria essa? Será que seria tradicionalista, classificatória, formativa, tecnicista? Que tipo de avaliação seria essa? O que é que vocês me dizem? Elas seriam as avaliações formativas. A avaliação formativa é a avaliação que mede a evolução, o conhecimento, a aprendizagem dos seus alunos, né? E forma também na prática pedagógica do professor um quadro, né, amplo sobre a forma da sua aprendizagem, como ele está trabalhando essa aula com os seus alunos, como é que ele está progredindo com os seus alunos, né, para que ele possa melhorar, para que ele possa trabalhar a sua prática de uma maneira diferente, se o resultado não estiver sendo satisfatório, né? Então, as avaliações formativas são aquelas que fazem aí uma autoanálise com esses profissionais. Só que aí a gente esbarra numa questão. Muitos professores imaginam que a avaliação só serve para os alunos, né? Na época, principalmente eu creio que na época que vocês eram alunos, a avaliação era muito vista dessa forma, né? Na época que eu era aluna, o professor que tivesse o maior índice de reprovação era o professor que tinha mais moral dentro da escola. Não é interessante essa visão, né? Então, o professor que mais reprovava, o professor que mais tinha alunos reprovados na sua disciplina, era o professor taxado como o bambambam na escola. E a gente observa que isso não é coerente. Como é que você tem uma turma de 30, 40 alunos e desse grupo, 30, 35 alunos não conseguem passar numa avaliação que você está trabalhando, que era essa a realidade que a gente tinha. Então, peraí, se esse grande grupo não consegue aprender, será realmente que o problema são os alunos? Então, são questões que nós fomos evoluindo ao longo do tempo e a gente precisa ficar de olho. A avaliação ela tem duas vertentes, né? Ela serve para a gente medir como está a aprendizagem dos alunos, mas ela serve também para medir a qualidade do seu trabalho. Então, tenham muito cuidado com isso. Já apareceu dois aqui. Foi? No meu ele travou aqui. Foi. A resposta e tudo já, eu já sei responder agora. Ah, então ajuda. Deixa eu parar e tentar de novo. O meu travou aqui. Oh, meu Deus. Tudo ao vivo é uma beleza. Ah.
O meu foi. Então, todo mundo está vendo o segundo? Sim, eu tô. Pronto. Vamos embora. Avaliar pode ter um caráter de seletividade, buscando apenas determinar se o aluno aprendeu ou não. Assim, a questão principal da aprendizagem centra-se no fator do estudante ser capaz de reproduzir com fidedignidade o conteúdo apresentado pelo professor. Eu vou parar para duas partes muito importantes que tem aqui nesse contexto. Primeiro, avaliar caráter seletivo, né? Você vai selecionar, você vai observar os alunos que conseguem e os alunos que não conseguem. Veja que interessante, e eu acredito que isso ainda aconteça em escolas privadas, eu acho. Em escola pública, eu acho mais difícil. Mas vocês já viram, por aí, nessas andanças escolares de vocês, alguma instituição que dava medalha para os alunos? Ou alguma instituição que premiava, sabe, fazia todo aquele alarde para os melhores alunos daquela sala. Eu acho interessante levantar essa questão por duas coisas. Será que realmente isso está errado? Porque, veja, o aluno se esforçou tanto, ele se dedicou, estudou mais, e ele conseguiu. Seria justo que ele recebesse uma medalha, seria justo que ele fosse premiado. Se a gente olhar por esse ângulo, seria realmente. Seria uma fórmula até de estimular, não é assim? Seria uma forma de você estimular. Só que aí, a gente precisa analisar o seguinte: quais são as oportunidades que estão sendo vivenciadas? Como é o tipo de premiação ou como é que é feita essa avaliação? Será que o aluno vai ser medalhista ou vai ser premiado realmente só por conta da nota que ele tira na avaliação? É só isso que está sendo medido? Porque se você estiver fazendo uma medida única e exclusivamente por uma avaliação escrita, é injusto. É injusto por quê? Porque a gente tem alunos que têm um desenvolvimento cognitivo muito bom. E tem outros alunos que realmente eles são mais lentos, eles precisam de um pouco mais de atenção. Ou seja, de certa forma, você acaba frustrando esse aluno que tem um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque ele nunca vai conseguir ganhar uma medalha como o colega dele ganhou. E às vezes o colega dele tem várias medalhas. Então, isso precisa ser observado, né? Hoje em dia, em escolas públicas, isso não é mais permitido. Eu creio que em algumas escolas privadas isso ainda aconteça. Justamente por essa questão. O que você está avaliando, quais são os critérios que você usa para premiar aquele aluno. Outra questão, nessa mesma frase. Assim, a questão principal da aprendizagem centraliza-se no fato do estudante ser capaz de reproduzir fidedignamente o conteúdo apresentado pelo professor. Olha, existem muitos professores no mercado que cobram dos seus alunos exatamente o que ele passou, o que ele deu, do mesmo jeito. Você sabe que para a aprendizagem nós temos vários caminhos. Tem vários caminhos para aprender. Tem aluno que consegue aprender mais rápido, tem aluno que consegue aprender mais devagar, tem aluno que aprende de uma maneira que você fica olhando e não consegue entender como ele absorveu aquele conteúdo. Então, existem muitas maneiras de aprendizagem. E também existem muitas maneiras de expressar o que ele aprendeu. E como é que você, enquanto professor, está dizendo, olha, eu só quero se for assim. Às vezes o aluno ele está lhe apresentando uma resposta certa, mas não foi feita pelo caminho que você ensinou. E tem professor que não aceita. Né? Tem professor que não aceita. Não foi dessa forma que eu expliquei. Eu quero do jeito que eu expliquei. Poxa, né? Você observa que, às vezes, quem tem filho talvez já tenha se deparado com essa situação. Às vezes, o filho vem com uma atividade da escola
e a mãe vai tentar ajudá-lo, vai tentar fazer, e aí ela vai ensinar do jeito que ela sabe, né? E aí, muitas vezes, o aluno, o filho diz assim, não, mamãe, está errado. Não foi assim que a minha professora ensinou. Então, significa dizer que você precisa, enquanto educador, mostrar ao seu aluno que o conteúdo são as plantas, mas que existem várias formas de aprender sobre as plantas. Eu posso trabalhar a planta com slides, eu posso levar os meus alunos para aprender as plantas, os diversos tipos de planta na prática, e tudo isso é forma de aprendizagem. Não existe um único caminho para a aprendizagem. Então, como é que o professor cobra que o aluno reproduza fidedignamente tudo aquilo que ele trabalhou na sala? É muita coisa para o menino reproduzir, né? E essa reprodução não significa aprendizagem. Né? Então, assim, a gente precisa absorver e repassar o que eu entendi. Beleza? Então, vamos embora para as alternativas. Ainda nessa perspectiva, indique sobre as acepções que nós temos aí, se elas são verdadeiras ou falsas, né? Referente à avaliação tradicional ou classificatória. Se um exercício do poder docente ser um exercício do poder docente por muitos fatores, mas entre eles podemos citar que o professor é o detentor do conhecimento. Logo, reproduzir o seu saber é algo correto e natural. Eu acho pesada essa questão. Primeiro, que hoje em dia a gente já sabe que nós já descemos desse pedestal de professor e nos classificamos como mediadores, né? Agora, quando eu me refiro a uma avaliação tradicional e classificatória, lembre-se que é o modelo de avaliação anterior, onde o professor era colocado num patamar, né, onde ele sabia de tudo, onde ele tinha o conhecimento, e ele passava esse conhecimento e os alunos simplesmente diziam amém. Os alunos não tinham a oportunidade de questionar, os alunos não tinham a oportunidade de interagir, né? Eles eram muito passivos, a palavra é essa. Né? O professor, ele passava aquele conhecimento e o aluno era totalmente passivo para receber tudo o que o professor fosse repassando para ele. Né? E era apenas uma reprodução natural, né? O aprendizado fortemente atrelado ao comportamento. Na questão tradicionalista, o que valia era os alunos estarem em silêncio, os alunos estarem sentados, os alunos serem disciplinados, né? Era aquelas velhas atividades que o professor faz, né, onde ele diz assim, ó, você vai fazer de 1 até o carro chegar, né? Então, é justamente uma atividade sem direcionamento, né? É uma questão onde você vai única e exclusivamente deixar aquele aluno ocupado, né? Com uma atividade cansativa e muitas vezes sem significado. O aprendizado fortemente atrelado ao comportamento, logo, os alunos que apresentam um bom comportamento, que significava uma postura passiva e submissa, via de regra, são alunos que obtêm rendimentos satisfatórios. Então, o que se valorizava também, o que se observava muito, era justamente aqueles alunos que não rebatiam os professores, que simplesmente ouviam e balançavam a cabeça para tudo que fosse apresentado. Então, esses alunos tinham um excelente comportamento e esses alunos conseguiam aí atingir melhores patamares. Só que a gente observa hoje e analisa que muitas vezes os alunos que se mantêm muito quietos são alunos que não estão conseguindo absorver o que o professor está falando ou está explicando. Então, como ele não consegue interagir, ele prefere ficar caladinho. Se você observar, qualquer professor que você fizer essa pergunta, ele vai lhe responder a mesma coisa. De quais alunos você não esquece?
Quais são os alunos que, por mais que o tempo passe, quais são os que de imediato você lembra? São os alunos mais trelosos. Por quê? Porque são os alunos que demandam mais atenção. São aqueles que você chama a atenção com frequência, que você reclama com eles com frequência, mas eles te chamam a atenção. Então, muitas vezes a gente peca justamente com aqueles alunos que são mais quietos, que são mais calmos, eles passam despercebidos no meio da multidão. E mesmo que ele não tenha tirado uma nota tão boa na avaliação, mas o professor tem ali uma pena daquele menino, vamos dar um ponto, pega o caderno do menino para dar uma nota, e isso ele vai seguindo essa caminhada, e muitas vezes ele não tem nem tanto domínio do conteúdo como deveria ter, né? Acontece para auxiliar o professor a ensinar melhor e o aprender mais, porque tem uma concepção formativa, ou seja, essa avaliação tradicional ou classificatória acontece para auxiliar o professor a ensinar melhor e o aprender mais, porque tem uma concepção formativa. Será que uma avaliação tradicional tem uma concepção formativa? Não. No tênis, né? São dois opostos, né? São dois polos opostos. Uma avaliação tradicional e uma avaliação formativa são polos totalmente opostos. Um professor submerso nessa visão tradicionalista, ele jamais vai parar para avaliar o seu trabalho, né? Porque como ele é o detentor do saber, como ele é o professor, então ele sabe, se o aluno não conseguir tirar uma boa nota, é porque o aluno conversou, é porque o aluno não tem interesse. A culpa sempre é do aluno, nunca do profissional caracterizado como tradicional. Terceira questão. A prova, tradicionalmente, foi e ainda é usada como instrumento de poder para classificar o aluno. Eu já paro por aqui porque eu não consigo. Olha só, ainda hoje, a avaliação é utilizada tradicionalmente como instrumento de medo. Quantas vezes você não ouviu um professor ou teve na sua história de vida enquanto aluno, aquele momento que os alunos estavam fazendo bagunça, estavam dando trabalho, e o professor olha assim para a cara do aluno e diz a ele, tem nada não, na prova você me paga. A gente escuta muito isso no ensino fundamental 2, né? Que são adolescentes que são extremamente indisciplinados, por conta até da idade mesmo em si. E aí a avaliação é utilizada mesmo como um instrumento de punição, né? Então, assim, vocês vão ver na hora da prova, né? Você usa aquele momento como um tom de ameaça. Então, tudo isso faz com que esse aluno ele tenha um medo muito grande da prova, né? Ele tenha um receio muito grande. E isso não é o correto, né? Mas, no estereotipo tradicionalista, sim. É utilizada tradicionalmente como um instrumento de poder para classificar o aluno, de modo descaracteriza o papel dessa avaliação, né, no processo de aprendizagem, né? Então, a avaliação ali não está sendo feita nem direcionada para que o professor avalie o que o aluno aprendeu, e sim para dar a ele uma nota boa ou ruim, né? Então, você tira essa caracterização do que realmente funciona a avaliação, né? Das sentenças a seguir, considere aquelas que traduzem a prova como prática coercitiva, autoritária, classificatória. Coercitiva é quando você coage a pessoa, você acua a pessoa, né? Mediante a ameaça, obviamente, da avaliação, né? É uma questão autoritária, onde você determina quem é que manda, né? E classificatória, obviamente, quando você vai fazer a separação dos alunos que tiraram nota azul
que os alunos que tiraram nota vermelha. Veja, essa questão de nota azul e nota vermelha já gerou tanta discussão que teve uma época que nós, professores, não podíamos colocar notas com a caneta vermelha nos nossos alunos, ou não podíamos fazer observações com notas vermelhas, com caneta vermelha, nos nossos alunos, né? Porque se dizia que isso traumatizava os meninos. Olha só. Então, aí muitos professores escreviam com outras cores, mas não podiam escrever com caneta vermelha. Então, tudo isso, querendo ou não, são sequelas dessa fase tradicionalista, e aí as pessoas que trabalham na educação saem tentando acertar, saem mudando as coisas, tentando acertar. Não vai ser uma caneta vermelha que vai fazer diferença, né? O que vai fazer diferença é a forma como você avalia seu aluno, é a forma como você dá esse feedback da avaliação para o seu aluno. Não é uma nota escrita de azul ou de vermelho que vai fazer diferença. Primeiro, é anunciada para a turma com tom de ameaça e vingança. Isso seria uma forma de autoritarismo? Você ameaçar, Sim. como eu fiz anteriormente, né? Olha, tem nada não, na prova você me paga. Né? É justamente esse tom aí de ameaça e de vingança que é utilizado, né? Usada como ameaça para o aluno, para o controle do seu comportamento, né? Então, se utiliza muitas, olha, se vocês não se comportarem, eu vou fazer uma avaliação, ou tem vários outros mecanismos que se utiliza também para tentar coagir o aluno, no caso, né? Tanto essa questão da avaliação, como também a questão do recreio, como a questão do castigo. Então, são várias situações que a gente já até teve a oportunidade de discutir sobre algumas delas. Isso não quer dizer que essas atividades ou essas ações do professor estejam totalmente erradas e que agora a gente vai fazer o quê? Não, a gente realmente tem algumas estratégias que a gente utiliza que não são aceitas, né, por todas as didáticas de Piaget e Vygotsky, mas são aceitas pela nossa realidade. Então, tem coisas e comportamentos que a gente faz, mas tem outras coisas que a gente também pode evitar. Né? Então, quando eu falo dessa avaliação autoritária, classificatória e coercitiva, usar a prova como ameaça para que o aluno se mantenha comportado também se encaixa nesse quadro. Após a sua execução, discute-se com os alunos cada uma das questões a fim de tirar dúvida. Eu achei isso aqui muito interessante. Quando você usa a avaliação como um instrumento punitivo, uma das coisas que acontece é que, muitas vezes, o próprio professor não faz nem a correção das questões, porque, algumas vezes, nem ele mesmo sabe fazer aquela questão que ele propôs para os alunos. Isso acontece. Né? Eu quero punir os meus alunos. Eu já escutei de professor ele dizer, olha, eu vou fazer uma prova. Se você passar na minha prova, você vai trabalhar na NASA. Oi? Então, se ele vai fazer uma prova já com a intenção de dificultar a vida do aluno, ele não está medindo a aprendizagem do aluno, ele está com o único intuito de se vingar daquela turma por alguma coisa que ele tenha feito. Né? Então, ele vai fazer uma prova tão complexa que, se o aluno conseguir passar, ele vai para a NASA. Então, são falas, né, utilizadas por profissionais que pesam, né, que tem um peso muito pesado aí nesse cotidiano. Né? Então, isso não faz parte. Né? Essa questão de você fazer, discutir, ver com os alunos onde foram os erros, não faz parte desse tipo de avaliação. Responsabiliza o aluno por seu desempenho, não cabendo ao professor tomar uma atitude diante dos baixos rendimentos. Então, eu falei isso desde o começo. Né? Um professor mergulhado nesse método tradicionalista, ele não vê a avaliação como forma de avaliar o seu trabalho. Né? Ele vê que, se o aluno não aprendeu, é porque esse menino
conversam demais. Ah, porque esses meninos hoje em dia não querem nada com a vida. A gente se esforça tanto, faz tanta coisa. Esses meninos não querem nada com a vida. A frase é muito utilizada, seria essa, né? E não é bem assim, né? Então, a gente precisa verificar que tipo de trabalho a gente está aplicando a esses alunos, né? Para que essa resposta seja tão negativa ou não. Então, essa questão de responsabilizar o aluno, de colocar a culpa toda nele, se encaixa perfeitamente no método tradicionalista. É usado como instrumento que, após analisar os seus resultados, oportuniza melhorias na prática pedagógica. Isso está errado, né? Isso aqui não funciona dentro do método tradicionalista, né? Esse é o modelo de avaliação que nós trabalhamos ou tentamos trabalhar hoje, né? É usar a avaliação como instrumento que, após analisados os seus resultados, ele oportuniza melhorias na prática pedagógica, né? O professor ele precisa estar sempre fazendo uma autoanálise do seu trabalho, né? Como esses alunos estão recebendo esse trabalho, como é que a gente está desenvolvendo esse trabalho com esses alunos, tá? Então, para a nossa terceira questão, a resposta certa seria a primeira, a segunda e a quarta. Elas se encaixam, né? Essas falas se encaixam numa prática coercitiva, autoritária e classificatória. É o método avaliativo que a gente prefere não aplicar. Deixa eu tirar. E aí a gente tem uma amplitude de discussão muito grande quando a gente fala justamente nesses comportamentos, né? Nessa forma como a avaliação é vista, na forma como os professores trabalham o processo de avaliação. Nas escolas públicas, o professor ele tem uma amplitude maior de liberdade. Ele faz a sua avaliação de uma maneira bem mais ampla. Não existe essa cobrança ferrenha que existe nas escolas privadas. Na escola privada, quando você faz uma avaliação, antes dela ser passada para os alunos, ela precisa passar pela supervisão, ela precisa passar pela direção, você precisa observar que nível é esse da avaliação que você está apresentando aos seus alunos, né? Então, de certa forma, isso é bom. Se trabalhar sendo observado, faz com que muitos profissionais tenham um certo cuidado, né? Analisem um pouco mais o trabalho que está sendo desenvolvido, né? Então, existem ainda avaliações muito tradicionalistas, né? Como as que a gente tinha na época que nós éramos alunos, que a gente tinha aqueles questionários infinitos para a gente decorar, né? E no dia da avaliação a gente tinha simplesmente que reproduzir esses questionários que a gente tinha estudado durante as aulas. Não existia um diálogo, não existia uma conversa, né? Não existia essa troca de mediação, porque ele fala muito nesse contexto. Hoje, o professor ele é classificado como um mediador. Você não é detentor do saber, você não sabe mais nem menos do que ninguém, certo? Você está ali trocando experiência com os seus alunos, buscando uma qualidade de trabalho melhor para ambas as partes, né? Você quer que o seu aluno renda mais, né? O intuito hoje é fazer com que o seu aluno aprenda. E não só que ele tire uma nota azul, né? Então, você precisa que esse aluno te renda, te dê retorno, né? E é muito prazeroso você ver que o que você está fazendo realmente está surtindo efeito, que o aluno realmente está conseguindo aprender aquilo que foi ensinado, o que você trabalhou em sala de aula, que ele está conseguindo reproduzir, que ele está conseguindo fazer com que você observe que o que foi trabalhado foi aprendido.
Outra coisa também são as avaliações externas. As avaliações externas que nós temos, que são várias. A gente tem a avaliação do SAEP, do SAEB, nós temos a ANA, nós temos várias avaliações, nós temos avaliações municipais, né, que depois que começou essa cobrança com essas avaliações externas, muitos municípios começaram a fazer com suas juntas pedagógicas, né, avaliações municipais para ir preparando esses alunos para essas avaliações externas. É interessante você observar, se você nunca teve a oportunidade de ver, né? Se você entrar pelo Google, você vai ver que você tem vários modelos de avaliação de SAEP, de SAEB, para você ver a formatação dessas avaliações. Como essas avaliações são produzidas, o contexto em que ela é apresentada, tá? Diferencia muito. A maneira como as questões são apresentadas aos alunos, muitas vezes é muito diferente do que o professor normalmente trabalha todos os dias com aquele aluno. Então, às vezes, o professor ainda trabalha no método muito tradicionalista, ainda trabalha com muito o que é, né? Então, isso hoje em dia não se adequa muito bem. Se trabalha muito a avaliação com questões de raciocínio, para fazer com que o aluno reflita, que o aluno leia, né? Para que ele possa desenvolver o seu conhecimento, para que ele possa colocar naquela questão o que realmente ele compreendeu sobre o conteúdo. Quando você faz uma pergunta, o que é que aconteceu em 1950? Então, você não está dando ao aluno essa abertura. Agora, quando você diz, na sua opinião, quais foram os fatos relevantes que aconteceram em 1950? Então, o aluno ele precisa saber do contexto do que houve naquele ano e dizer, dentro da sua perspectiva, o que para ele foi realmente significativo, foi realmente importante. Então, veja que é muito diferente. Você faz o aluno pensar, você traz o aluno para dentro da situação, né? Então, as avaliações que vêm de fora trabalham muito essa questão. A autonomia das crianças, a forma de você pensar, de você raciocinar, de você demonstrar aquilo que você realmente entendeu sobre isso, né? Isso faz muita diferença para que se compreenda realmente o que você quer passar para esses alunos, o que é que esses alunos realmente devem demonstrar para você. Quando você faz a sua avaliação, quando você senta para criar a sua avaliação, o que é que você pretende, né? Quando você sentou, que elaborou toda a sua avaliação, qual era o seu objetivo? Qual era a sua intenção? O que é que você pretendia que os seus alunos realmente trouxessem para você como resposta? Tá? Então, hoje a gente trabalha muito com essa questão que envolve o raciocínio, que envolve a compreensão, mas aí a gente precisa ver que esse trabalho precisa começar de cima para baixo. Ele precisa começar mudando a cabeça do professor, a forma como o professor vê a avaliação, a forma como os seus superiores veem a avaliação, como é que essa avaliação é trabalhada em sala de aula, como é que a supervisora analisa uma avaliação, o que é que ela analisa, o que é que ela observa quando ela vê a minha avaliação. Então, esse é um tema extremamente abrangente, que dá aí um leque muito grande de opções e discussões. Por quê? Porque nós temos várias opções. Você vê quando eu falei lá anteriormente da questão da medalha. Se a gente fosse levantar esse questionamento sem antes discutir sobre ele, se eu perguntasse a você, olha, você acha justo premiar os melhores alunos de uma turma?
os alunos que se esforçaram, que tiraram as maiores notas. Pronto. A pergunta seria essa. Você acha justo dar uma medalha, dar uma premiação aos alunos que tiraram as melhores notas naquela turma? Então, obviamente, teriam pessoas que iam dizer que sim, que é justo. Por quê? Porque o aluno se esforçou, o aluno se dedicou, ele conseguiu tirar umas boas notas. Seria, sim, muito justo que fosse premiado, fosse destacado até para que os demais pudessem ver e também pudessem se esforçar. Tenho certeza que apareceria essa opinião. Da mesma forma que nós também teríamos uma opinião contrária. Ou seja, todos os alunos daquela sala tiveram as mesmas oportunidades para tirar aquela nota? Todos os alunos daquela sala têm o mesmo contexto social? Porque, às vezes, esse aluno que se destaca, esse aluno que tem boas notas, é um aluno que tem uma estrutura familiar, é um aluno que tem um pai e uma mãe presentes que acompanham ele, que dão atenção, né? E aí, dentro daquele mesmo ciclo social, às vezes a gente tem uma criança inserida dentro de um lar totalmente desestruturado, que não tem acompanhamento de ninguém. Então, realmente, as oportunidades são iguais, né? O conhecimento está sendo disponibilizado de maneira igual, né? Então, as crianças, eles, e nós também, obviamente, como qualquer ser humano, a nossa situação social faz muita diferença na forma como a gente aprende, na forma como a gente dá resposta para essa aprendizagem. Então, são muitas questões a serem discutidas, a serem debatidas, né? A ser realmente falado com vocês que são futuros professores, né? Como vocês vão trabalhar a avaliação, né? Agora eu quero ouvir vocês. Como é que vocês pretendem avaliar o aluno de vocês? Né? Vocês vão trabalhar por um único caminho, vocês vão ter um leque de opções. Eu quero ouvir vocês. Como é que vocês pretendem avaliar os alunos de vocês? Agora eu quero que vocês abram o microfone e que falem comigo. E aí, ninguém vai avaliar ninguém, não? Bora, Aline, começa? Tá meio estranho aqui. Boa Vocês noite, nem são professora. assim. É muito importante avaliar, né, os alunos diariamente, mediante o que eles apresentam, de como eles estão diariamente ali na turma, a interação. Aí eu sempre, como eu já estou, né, na educação, eu sempre prezo mais isso, diariamente, a interação deles, né, a participação, diariamente. É um caminho muito justo, porque a partir do momento que você avalia os seus alunos diariamente, né, você dá a ele a oportunidade de que, se hoje, por algum motivo particular ou alguma situação, ele não está tão bem, ele não está conseguindo interagir, ele não está conseguindo realizar as atividades como ele deveria, mas no dia seguinte ele pode estar melhor, ele pode fazer uma atividade melhor, né? Então, assim, quando você dá a ele essa oportunidade de analisá-lo dia a dia, observar a evolução. Então, a gente que é profissional da educação, a gente passa 4 horas e meia com esses alunos. Então, a gente conhece qual é o nível de conhecimento desses alunos. Não é à toa que boa parte do que acontece com esses alunos são descobertos na escola, né? Se esse aluno estiver sendo agredido, se estiver acontecendo alguma coisa diferente do contexto, na grande maioria é descoberto na escola.
porque a gente convive muito com esses alunos, então a gente sabe como ele se comporta, a evolução que ele está tendo. Por mais quieto que esse aluno seja, a gente identifica que no começo ele era muito calado, mas aí depois de alguns meses interagindo, ele já consegue se apresentar, ele já consegue ter uma desenvoltura melhor em sala de aula, ele já consegue ajudar o colega a fazer uma atividade. Então, todos esses são avaliações e são evoluções. Eu não posso restringir o meu trabalho exclusivamente à prova. Não que ela não tenha importância, ela tem importância. Por quê? Porque é na prova escrita que você vai conseguir mostrar no papel, né, o que realmente você vem desenvolvendo. Porque quando você fala dessa avaliação diária, quem está fazendo essa avaliação é você. Quem está analisando essa evolução do aluno é você. Mas como a sua supervisora vai saber que esse aluno realmente está progredindo? Como a diretora da escola vai saber que esse aluno realmente está progredindo? Porque elas não estão diretamente ligadas a ele, não é isso? Então, é nesse momento, no momento de uma apresentação que você vai fazer com seus alunos, é no momento que você vai fazer uma atividade extracurricular com seus alunos, é a hora que você mostra para quem está fora a evolução dos seus alunos, né? Então, porque a gente precisa não só analisar a evolução deles, mas a gente também precisa ter formas de registrar, de mostrar, porque seria apenas a sua fala. Não, olha, ele está melhorando, agora ele já consegue juntar palavrinhas e etc. Então, é a sua fala. Mas aí, quando você coloca isso numa atividade, no papel, ou quando você faz um soletrando e esse aluno consegue tirar uma nota legal, ou consegue se apresentar de uma maneira legal, então aí você está mostrando realmente que aquela aprendizagem está acontecendo. Então, por que não atuar esse aluno, avaliá-lo nessa evolução? Né? Então, vocês, meninas adultas, mulheres casadas e com filhos, vocês observam o nervosismo que vocês têm, o medo que vocês têm de se apresentar, né? De ir lá para frente e apresentar um portfólio, né? Que o povo dá uma aula tão boa e na hora do portfólio trava, né, Vanessa? É comigo, eu sabia. E vocês são pessoas adultas. Veja essa pressão psicológica para as crianças, né? Então, tudo isso precisa ser analisado, precisa fazer parte do cotidiano dos alunos. Você vai vendo ele evoluir, né? Você vai vendo o crescimento dos seus alunos. Isso é muito produtivo. E aí, quem mais avalia? Assim, o correto é a forma de avaliação, né? Porém, eu acho que lá no fundo ainda existe esse tipo de avaliação classificatória. Minha filha não é lá no fundo, não. É aqui por cima mesmo. Assim, o correto seria isso mesmo, porque tem vários tipos de pessoa, várias formas da gente avaliar um aluno, como a senhora mesmo já citou várias aí, mas na realidade não é isso que acontece, né? Ó, eu acho muito interessante quando a gente levanta esse tipo de questionamento, principalmente pelo seguinte, eu não sei, eu acho que eu já conversei com vocês sobre a Escola da Ponte, acho que em algum momento a gente já conversou sobre esse tipo de trabalho, que é um tipo de trabalho fascinante, ou seja, não tem série, não é separado por série, os alunos é quem realmente escolhem qual é o conteúdo que eles querem aprender. É uma dinâmica de ensino muito bacana, se trabalhado de maneira correta e tal. Mas é muito bacana. Só que aí a gente esbarra no seguinte: beleza, o aluno está estudando na escola da ponte, está se desenvolvendo, está tendo autonomia, ok. Por algum momento ou por algum motivo ele precisa mudar de cidade ou mudar de escola. O que é que vai acontecer? Ele vai voltar para uma escola seriada que vai cobrar dele as mesmas coisas que se cobrava anteriormente. Ou seja, e ele vai ficar totalmente deslocado, por quê? Porque ele estava estudando numa modalidade diferente.
Outra coisa, o aluno estudou a vida toda na escola da ponte, vamos dizer assim, trabalhando as suas potencialidades, as disciplinas que ele gostava e tal, massa. Um ser humano super bacana. Só que aí, quando ele chega no Enem, né? O que é que se cobra? O tradicional. Todas as disciplinas lá no Enem não vão cobrar só a disciplina que o aluno se identifica, a que ele gosta, a que ele se adapta. Não é assim que funciona. É cobrado tudo. Né? Então, essa avaliação classificatória, ela não está lá no fundo, não, amiga. Ela está aqui na superfície mesmo. Então, muito no nosso cotidiano ainda é forte o trabalho de uma das avaliações classificatórias para concurso, para vestibular, para tudo no mundo existem avaliações classificatórias. E aí, alguém mais contribui? Pois, meu bem, meus amores, aqui a gente finaliza a nossa aula da semana, certo? A aula atividade de vocês. Eu vou colocar o link dessa reunião que nós gravamos para os alunos que não conseguiram entrar, não conseguiram estar junto conosco, mas aí a gente vai se adaptando e vai chegar lá. Eu vou colocar, vou mandar para vocês o vídeo de Charlie Brown para vocês poderem ver o que eu tentei colocar aqui para vocês, certo? Então, saindo daqui, vão-se embora para o ambiente, assistir a aula de vocês. Se tiverem alguma dúvida, se surgir alguma dúvida durante a apresentação da aula, pergunte, que eu vou estar assistindo a aula junto com vocês, certo? E aí a gente continua se comunicando não, sexta-feira a gente se vê de novo. Ok, amores? Ok, professora. Ok.